Fala, rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, uma aulinha de comunicação para vocês é o seguinte. Hoje vocês vão aprender comigo como fazer networking e melhorar a sua comunicação. Exatamente. Vamos falar sobre networking, um assunto que eu gosto muito, um assunto que eu uso muito e um assunto que pode agregar a você e para muita gente. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like e vamos pro vídeo, rapaziada. Comenta o que você achou desse vídeo também, é importante, hein? Para alavancar esse conteúdo cada vez mais e também para esse conteúdo ser recomendado para outras pessoas que também querem aprender cada vez mais. Vamos lá, rapaziada. Antes da gente começar, a gente tem que entender o que é networking, né? Networking nada mais é do que você se aproximar por um futuro interesse seu, tá? Isso necessariamente é um esquema que é usado por muita gente, tá? Antes de você achar que isso é egoísta, é egocêntrico, a gente vai ter famosos usando isso, a gente vai ter cantores usando isso. Como assim? A gente sempre vê um artista em ascensão crescendo e o outro artista que já é grande, mas que está com pouca relevância, colando com esses artistas menores. Por quê? Isso é networking. Networking de negócios. É muito comum isso no mundo de hoje. E por que não você usar, né? E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho de como conseguir, de como fazer networking, de como que eu faço isso também, para a gente conseguir evoluir da melhor forma, correto? Já que você já entendeu o que é networking, e eu nem preciso me explicar muito, networking é exatamente isso, é como se fosse uma troca de moeda. Vai depender da moeda também. Mas networking funciona da seguinte forma, geralmente funciona com um sujeito se associando ao outro sujeito para alavancar. Pode ser um networking do bem, geralmente alavanca os dois. Pode ser um networking já com uma visão maior, né, um olho gordo maior, fazendo alavancar um e abaixar o outro. Existem várias formas de networking, tá? E hoje eu tô aqui para ensinar para vocês a que eu uso, né? Geralmente o networking do bem e também tem o networking estratégico. Gosto muito de usar as duas formas para proteger a minha reputação. Aliás, tem uma aula de reputação aqui nesse canal para vocês, para proteger a sua reputação e para se moldar no meio social, no jogo social, que também tem um vídeo explicando aqui o que é jogo social para vocês, tá? Bom, primeiramente, para a gente conseguir fazer um networking de qualidade, a gente tem que entender o que a gente procura. Tá? O que a gente faz? O que a gente procura? E aqui, para conseguir dar um exemplo, eu vou dar um exemplo. Joãozinho. Joãozinho, ele trabalha numa hamburgueria, tá? Joãozinho trabalha numa hamburgueria e o Joãozinho pretende subir na carreira de fazer hambúrgueres. Então, o que ele tem que fazer? Ele trabalha... Ele é um dos pioneiros, né, de onde ele trabalha na sua hamburgueria. Um dos pioneiros, é um dos caras mais importantes da empresa, é um dos caras que mais alavanca dinheiro para a empresa, é um dos caras que tem o maior salário da empresa. Mas ele está estagnado, né? Ele está estagnado, ele está preso, ele não sabe o que fazer para evoluir mais do que ele já evoluiu. E aí o Joãozinho vê o amiguinho da barraca do lado, que tem uma barraca o triplo maior que o dele, que fatura mais que ele e que é mais rico que ele. E o Joãozinho vai pensar o seguinte: ele é meu rival. Esse cara é meu rival, por quê? Porque ele faz hambúrgueres melhor que eu, ele tem mais clientes que eu, ele é mais rico que eu. E ele tem uma empresa 3 vezes maior que a minha. Então a gente pensa, tá, e aí o que eles têm que fazer? Eles têm que se matar, brigando um entre o outro? Não. A forma mais inteligente de Joãozinho crescer como mercadoria, como fazer hambúrgueres, como transformar a empresa dele maior do que a empresa do seu amiguinho, é se tornando amigo do cara que tem uma empresa maior que a dele. Porque quando você treta com um cara maior que você, só vai alavancar ele. Porque ele que é maior que você, ele vai receber muito mais renda, ele vai receber muito mais marketing e vai fazer ele subir. E você vai ser pisoteado pelos fãs dele, que vão parar de ir na sua hamburgueria, compreende? Vão abaixar sua renda. Então, você fazer networking com um cara que tem uma barraca maior que a sua, é a melhor coisa que você faz. Se aproximar dele, visar o lucro, fazer parceria. É o que as empresas fazem o tempo todo. Só que tem uma diferença, né? Existe o networking do mal. O networking do mal seria quando o Joãozinho vai lá na empresa dele, vira amigo dele, vira amigo por muito tempo, por alguns meses, tira o que o Miguelzinho, pode ser, o Miguelzinho da maior empresa, tira dele, o Joãozinho tira dele, sei lá, os ingredientes, a fórmula como ele faz, a fórmula de mercadoria e passa para dele, assim a empresa dele cresce e deixa a empresa de Miguelzinho para trás. Networking tem esse formato também, acontece muito, geralmente a gente arruma muita treta, muita bagunça nas redes sociais, às vezes na vida real também. O networking do mal
ele pode parecer mal moralmente falando, tá? Mas ele é um networking muito necessário nos dias de hoje. Por mais que seja um networking moralmente ruim, moralmente mal, ele é um networking bom porque ele pode te proteger. Ele pode te proteger facilmente. Tirando essa questão das empresas que eu dei o exemplo, networking do mal, ele pode servir para você literalmente se proteger de pessoas ruins. Como assim? Parecendo ser amigo delas, né? Não confie nos seus amigos, né? Confie mais nos seus inimigos, né? Saiba usar os seus inimigos. Isso é muito importante. Você se tornando o cara que você tem medo, se tornando amigo, né? Colega do cara que você tem medo, do cara que você acha que pode te fazer algum mal futuro, é importante você parecer ser amigo dele, ou pelo menos ser amigo dele, mas não com muita intimidade, porque futuramente ele pode pensar em você como um colega e evitar problemas futuros. Então o networking do mal, ele pode servir para isso, correto? Mas ele tem que ser muito bem estratégico, porque uma falha é um desmoronamento social inteiro, né? E isso, querendo ou não, vai sim mexer com o seu nível social, tá? Agora existe o outro networking, o networking do bem, é quando o Joãozinho vira amigo do Miguelzinho da maior empresa, e ele com uma empresa menor, eles viram amigos, batem papo, fecham um contrato para unir as empresas, ou então para fazer um marketing com as duas empresas no Instagram, que dá muita visualização para as duas empresas. Você pode ver também muitas associações com outros artistas, para os dois subirem, fazer um álbum colaborativo. Isso é muito importante, porque o networking do bem é algo que vai ajudar a saltar as duas pessoas. E aí, basta de você. A gente vai ter também um networking estratégico, tá? O networking estratégico, ele faz parte do jogo social, tá? O networking estratégico é, por exemplo, o seguinte: você tem o seu chefe, tá? Você tem o seu chefe. Eu posso vou usar um exemplo em terceira pessoa para você conseguir interpretar com uma maior gama, né? O mesmo exemplo: Joãozinho trabalha, só que dessa vez ele não é o cara pioneiro da empresa, né? Da hamburgueria. Ele é só um funcionário comum que foi recentemente contratado na empresa. E aí ele vai olhar o chefe dele. O chefe dele é um cara super amargurado, chato, ruim, um cara que não vai de bem com ninguém e que só atrapalha todo mundo. E Joãozinho vai perceber que esse cara é o cara que ele vai ter que depender se ele quiser aumentar seu salário. Não no jogo social, dessa vez Joãozinho quer salário. Bom, e aí ele vai perceber que certas pessoas o chefe se dá bem. O chefe conversa mais, o chefe fala mais, e aí Joãozinho começa a astuciar e prestar atenção no que o chefe mais fala. E ele percebe 3 padrões. Ele percebe que o chefe gosta de futebol, torce pro Grêmio. Percebe que o chefe, além de gostar de futebol, o chefe vai gostar também de fofoca jornalística. E também o chefe é político, gosta de política, né? E ele é de esquerda. Perfeito, você já entendeu os 3 combos que eu tinha citado para vocês. O Joãozinho vai analisar esses 3 combos e vai se aproximar do chefe. E da próxima vez, quando ele for se aproximar do chefe, ele vai aplicar futebol, jogos do Grêmio, jogadores do Grêmio, ídolos do Grêmio. Ele vai puxar o saco da esquerda e ele vai também fazer as outras coisas que o chefe costuma gostar, que o chefe costuma falar, né? Por quê? Porque esse é networking estratégico. Você virar amigo de uma pessoa para subir num cargo, para ganhar mais dinheiro, é estratégico. Todo mundo faz isso, entendeu? Às vezes tem gente que faz isso até inconscientemente, tá? Mas fazer isso conscientemente é a melhor forma de você conseguir crescer socialmente falando, ou da forma que você deseja. Isso foi alguns exemplos que eu dei sobre networking, tá? Aplicando um networking, seja do mal para autodefesa, seja estratégico, seja networking do bem, isso é necessário nos dias de hoje? Isso vai melhorar sua comunicação? Também, porque vai te colocar em coisas de testes, né? Você vai ter que aprender a entender o que a outra pessoa tá gostando, você vai ter que aprender a entender como se aproximar de determinada pessoa, você vai ter que aprender muitas coisas para poder chegar na pessoa, porque é só chegar, pode soar estranho, pode soar arrogante, há todo um processo antes disso. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Então, a aula de hoje foi exatamente essa: como fazer um networking melhorar a sua comunicação. Uma aulinha básica de como conseguir networking, de como fazer networking da melhor forma possível. E é isso. Valeu e fui.